Oi para você que está me assistindo. Hoje nós vamos transformar esse Funko de uma das variantes do Loki em maquiagem. E, gente, vocês não estão entendendo como vai ficar o resultado final. Sério, então fica até o final para vocês verem. Eu vou explicando para vocês o processo de como que eu fui fazendo. Eu peguei uma base, então eu peguei um tom de verde mais claro que tinha aqui nessa variante do Loki. E aí, essa é a cor que a gente vai usar como base. O pincel que eu tô usando é o caneta de feltro macia. E pra mim, eu gosto bastante dele do acabamento, não é um acabamento pixado, então foi esse que eu escolhi. Pra fazer a sombra, eu peguei um dos tons ali do chifre, né, que tem. Então, eu fui usando. E aí, eu vou pegar o pincel desvanecer pra gente tá fazendo essa parte. Então, eu vou usar esse tom, eu vou me limitar a usar apenas cores que tem no Funko, né? Já que a gente tá criando uma maquiagem digital inspirado, né, em um Funko. Então, eu vou estar me limitando a isso. Então, eu usei, né, essa cor aqui pra gente estar fazendo a sombra, fiz de um olho. Agora, eu vou fazer no outro. Até aí estava tudo normal, até eu ter ideias de acrescentar algumas coisas, alguns detalhes que tem no Funko, e aí eu acho que fez toda a diferença pro resultado. Aqui eu vou fazer na parte de baixo, acaba puxando, como é um tom um pouco mais neutro, eu achei que ia ficar legal. E aqui eu vou pegar, né, e vou fazer o contorno com um dos tons de verde ali. Para fazer o contorno, eu pego o caneta de feltro macia, que é um pincel mais forte, para a gente estar fazendo. Eu demarco todas as partes, né, do rosto que eu quero estar criando sombras. E essas demarcações são muito parecidas que a gente usa na maquiagem, né, para a gente devolver luz e sombra para o rosto. Depois disso, eu vou ali na opção de desfoque. E aí eu vou desfocando toda essa parte que vocês estão vendo do rosto o máximo que eu posso. Depois disso, eu diminuo a opacidade e continuo ali desfocando, porque eu achei que estava um pouquinho marcado. Depois que a gente fazer isso, a gente vai pegar esse tom um pouco mais escuro e aí a gente vai fazer um delineado. Eu vou fazer um delineado replicando o chifre ali do Funko que a gente tá se inspirando, para trazer essa temática, né? Para ficar temático e a gente não perder o sentido do que eu tô fazendo. Então, eu vou fazendo. Nessa parte aqui, o mais difícil foi fazer a parte do simétrico. Eu poderia usar funções de clonar, né, a camada e inverter? Poderia, mas no caso eu não fiz, assim. Eu não faço. Eu faço como se eu estivesse fazendo maquiagem mesmo. E aí, eu fiz e depois eu vou puxando o delineado. Depois disso, eu vi que tava bem diferente e o outro. Quando eu tiro o zoom, eu vejo que um tá bem fechado e o outro tá bem aberto. E aí eu acabo excluindo e refazendo um deles para que ficasse mais parecido com o outro. E aí aqui no caso eu já fiz a finalização do delineado. Aí aqui eu também faço, eu já puxo aqui rente aos cílios. E aí a gente vai afinando igualzinho quando a gente faz um delineado. O tom eu escolhi ali mesmo do Funko, igual eu falei pra vocês. Depois que eu fiz isso, eu vi que um estava totalmente diferente do outro. Aí eu acabei fazendo a correção. E aí, para corrigir, não teve como, né? Eu tive que excluir toda essa parte e puxar o delineado, né? A curvatura dele mais aberta, igual estava no outro olho. Aí eu fiz esse acerto aí, tirei para ver e aí ficou bem mais parecido, né? O outro tava descaradamente. Aí o que que acontece? O olho do Funko tá todo preto, eu não sei se vocês repararam. E aí eu falei, cara, eu estou criando uma maquiagem me inspirando nisso, então nada mais justo, não é mesmo? Eu cheguei até a preencher o olho, mas eu vi que o Funko era todo ali pretinho. E aí eu fiz isso. Aí a característica começa a mudar, né? Começa a ficar uma coisa mais puxada. Inicialmente, gente, eu olhei e falei, nossa, foi pra uma coisa bem dark, né? Depois, eu não sei porquê, eu achei ela muito parecida com aquela personagem do Guardião da Galáxia. Que ela fala, eu sou um bichinho feio e não sei o que, sabe? Que eles conhecem no Guardião da Galáxia 2. E aí eu deixei assim mesmo, eu achei bonito. Depois eu peguei esse tom de marrom que tinha ali no pescoço do Funko. E aí esse tom foi o tom que eu usei como batom. E aí eu não queria que ele ficasse concorrendo, né, com nenhuma outra parte, então eu acabei desfocando, porque eu acho que dá uma quebrada no batom, olha pra você ver. Fica assim, puxadinho, mas também não fica aquela coisa tão absurda, sabe? E aí eu vou dando desfoque.
E aí, a gente já tem uma noção, tá vendo? Agora, eu vou acrescentar com o pincel aerógrafo, eu vou criar uma nova camada. E com essa nova camada, eu vou mudar de normal para adicionar. E aqui, com um tom de amarelo, que eu peguei ali, que vocês viram, eu vou criar alguns pontos de iluminação pra gente ter. Até aqui na boca eu tentei, mas ficou muito forte. Não era pra ter ficado tão forte assim. Na hora de desfocar, ele não desfoca muito bem. Então, eu acabei tendo que apagar essa parte da boca, porque ficou muito forte. Não tinha necessidade, né, gente? E aí, eu até tento ali, ó, fazer. E aí, eu dou um desfoque. Aí, agora foi. Depois disso, a gente vai criar alguns pontos de luz aqui, no caso que eu acrescentei, mas eu vou desfocar para não ficar tão marcado, porque não é essa a intenção. Depois que eu fiz isso, eu peguei um tom de preto ali do olho, não, um tom de verde escuro, que foi um tom que eu ainda não tinha escolhido, criei uma nova camada, e aí, gente, eu criei sei lá, um desenho aleatório, só para dar um charme a mais. Como, na verdade, não foi aleatório. O que eu pensei? O Loki, ele tem uma magia, né? Verde, enfim. Essa foi a linha de raciocínio inicial. E é isso. Aí eu fui criando, ficou parecendo uma coisa meio, não sei, gente, assim, era tipo uma chama na vertical, não sei dizer para vocês. Eu sei que ficou legal, mas assim, o que eu queria fazer não tem uma regra, sabe? Foi o que eu fiz e ficou bom, e é isso. Depois disso, eu fui pintando, né? Eu fui preenchendo toda essa parte da linearte que eu fiz. E aí, eu gostei. Aí, eu gostei tanto que eu fiz do outro lado. Mas aí, dessa vez, eu fiz exatamente o que eu não faço. Porque eu não ia conseguir desenhar de novo. Então, eu fui lá, clonei a camada. Inverti pro outro lado. E aí, ficou tão bonitinho. Ficou esses dois lados desse jeito que vocês estão vendo. Depois eu pego um tom aí, claro, do dente dele. E aí eu vou lá embaixo e pego esse pincel de bolinha e faço todo o redor de bolinha. Eu poderia ter feito antes, mas eu não lembrei. E aí eu vou fazendo. Eu também coloquei a camada em adicionar para ficar a bolinha com esse tom um pouco mais iluminado. E aqui não tem segredo, né? Eu fui circulando todo o desenho que eu fiz aleatório. E aí eu acabei fazendo do outro lado também. E aí eu tava em dúvida se eu fazia de um lado, se eu fazia de outro. E por fim eu acabei acrescentando. E aí não tem segredo, igual eu falei pra vocês, a gente vai passando ao redor. E se ele passar assim a bolinha, é só vocês tirar e refazer de novo. E aí vai fazendo por toda essa parte que eu desenhei. E aí aqui eu tive um pouquinho mais de dificuldade, mas no fim das contas deu tudo certo. E agora eu vou mostrar pra vocês o resultado final com mais um. Bom, pessoal, esse aqui foi o resultado final. Eu gostei bastante. Eu achei que eu consegui trazer, assim, essa temática do Funko que eu tinha me inspirado. Se vocês estiverem gostando desse tipo de vídeo, inspirado em Funko, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.